Olá, sou Cristiane Rocha, professora adjunta da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Neste vídeo vamos falar da seção 4, Cuidado às mulheres na prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama. O câncer de mama representou 23% do total de câncer no mundo em 2008. Ele foi a quinta causa de morte por câncer e a primeira causa em mulheres. Ele é o câncer mais incidente em toda a região do Brasil, exceto na região norte, onde temos a maior incidência de câncer cérvico-uterino. Por isso, ele é uma prioridade na política de atenção oncológica em 2005 e também no Pacto pela Saúde em 2006. Com isso, temos os programas que nos auxiliam na nossa assistência e nos dão o norte para as nossas condutas também, que são os Programas Nacional de Controle de Câncer de Mama e o Programa Nacional de Qualidade da Mamografia, que visou melhorar a qualidade das imagens das mamografias e também os laudos. Em relação ao câncer de colo uterino, ele representa 15% do total que ocorre no sexo feminino. Ele tem uma maior incidência entre os 40 a 60 anos de idade. E também temos um dado em que vemos que 40% das mulheres nunca realizaram esse tipo de exame colpocitológico que identifica o câncer de colo uterino. A faixa prioritária para a detecção do câncer de colo uterino está entre 35 a 49 anos. Nesse slide, vamos observar os casos esperados de câncer de colo e de câncer de mama. No Brasil, esperamos para os casos de câncer de mama 49.400 casos. Isso nos dá um risco estimado de 51 casos por 100 mil mulheres. Já no câncer de colo uterino, temos como casos esperados 18.680 casos. Isso nos dá um risco estimado de 19 casos para cada 100 mil mulheres. Para reduzir a mortalidade por mulheres de câncer de mama e cérvico-uterino, temos vários pontos a pensar. Um deles seria as políticas públicas e as campanhas publicitárias no sentido de captar essas mulheres e de dar prosseguimento adequado às demandas, o que ela vem apresentar, os casos que forem diagnosticados como de risco e por aí a gente tem os protocolos de assistência. Temos também que contar com a participação da população no sentido de que elas se sensibilizem e venham até o encontro do profissional. Temos que ter uma orientação sobre alimentação e atividade física das mulheres. Tem estudos que demonstram que até 40% desses cânceres podiam diminuir se a mulher tivesse uma alimentação adequada, uma atividade física. Devemos ter o acesso à saúde, que quando essa mulher procure o posto, a nossa unidade de tratamento, que ela consiga ter o atendimento necessário às suas necessidades. Muitas mulheres procuram com queixas de dor em baixo ventre, de leucorreia e precisam de atendimento imediato. A capacitação profissional, que vai fazer com que as mulheres tenham atendimento adequado e também o fluxo assistencial adequado aos casos suspeitos. Não podemos identificar um caso e que ele não tenha seu prosseguimento, que ele não tenha seu encaminhamento adequado para identificar se aquele caso suspeito é realmente um câncer de mama ou um câncer cérvico-uterino. O INCA faz algumas recomendações sobre a detecção precoce do câncer de mama. Uma delas é o exame clínico das mamas. A partir também de 40 anos, ela deve fazer anualmente o exame clínico das mamas e a mamografia nos casos suspeitos. Claro que em todas as consultas em que for possível fazer esse exame a partir dos 40 anos, deve ser realizado. A mamografia ela é indicada também como um exame periódico de prevenção. Então, a partir dos 50 anos, ela deve realizar a mamografia com um intervalo máximo de 2 anos. O exame clínico mais a mamografia anualmente também é indicado para alguns grupos de risco, principalmente a partir de 35 anos de idade. Quem seriam as pessoas indicadas? Quem seria esse grupo de risco? Na anamnese, vamos fazer uma série de perguntas, incluindo a história familiar, se tem casos de câncer
mãe, irmã ou filha, que seria um parentesco de primeiro grau. Vamos fazer um diagnóstico também perguntando se já teve caso de câncer de mama antes dos 50 anos, se ela já teve algum tratamento. Também, se ela já tiver um diagnóstico de câncer de mama bilateral ou câncer de ovário, em qualquer faixa etária, ela entra nesse grupo de risco em que precisa realizar a mamografia. E a história familiar de câncer de mama masculino também inclui essa mulher num grupo de risco. E o diagnóstico histopatológico de lesão mamária proliferativa com atipia ou neoplasia lobular in situ também vai incluir essa mulher num grupo de risco e a necessidade de uma realização anual da mamografia. Fatores de risco, como a idade, fatores endócrinos e genéticos, também são observados na nossa anamnese. Os fatores endócrinos são aqueles que recebem estímulo estrogênico. Então, há um risco aumentado quando se tem uma menarca precoce, uma menstruação que ocorre antes dos 12 anos. Também temos a menopausa tardia, quando ela é instalada após os 50 anos de idade, também confere um risco. A mulher também que engravida pela primeira vez após os 30 anos, ele também tem uma ação maior do estrogênio e também entra no grupo de risco. A mulher também que nunca teve filhos, que é a nulípara, entra num grupo de risco. E as mulheres também que realizam a terapia de reposição hormonal por mais de 5 anos, elas são estimuladas pelo hormônio estrogênio e também entra como um fator de risco. As pessoas que se expõem a radiações ionizantes em idade inferior a 40 anos, ela também vai ser classificada como um fator de risco. As pessoas que fazem um uso regular de bebida alcoólica, mesmo que em quantidade moderada, e também que são obesas, elas também são classificadas nesse fator de risco. A história familiar, ela tem um peso muito grande, principalmente quando é em parentes de primeiro grau. Observamos que há uma história familiar em 5 a 10% do total de casos de câncer. Para termos um controle maior dos casos e podermos usar como ferramenta para prevenção, observar o tratamento realizado, se teve um bom efeito ou não teve, nós temos o Sistema de Informação do Câncer, que é o Siscolo, para registrar as mulheres e o tratamento das mulheres que tiveram câncer de colo, e temos o Cismama, que registra o caso de mulheres que tiveram câncer de mama. Esse sistema foi desenvolvido pelo INCA, com parceria com o Departamento de Informática do SUS, e ele nos ajuda a gerenciar essas ações de detecção do câncer precoce e nos ajuda a implementar estratégias de políticas de saúde para essa área. Então, como eu falei no slide anterior, esses dados vão permitir uma maior cobertura para essa população, observar a qualidade dos exames, a distribuição dos diagnósticos, qual foi o segmento que teve após o diagnóstico, e vai ter uma melhoria desse acompanhamento e das ações realizadas pelos profissionais de saúde com esse sistema. No câncer de colo uterino, temos 6 milhões de mulheres que nunca realizaram esse tipo de exame, que seriam os 40% que falamos no início da aula. E temos o Programa Nacional do Controle do Câncer do Colo Uterino, que justamente fica preocupado com a captação dessas mulheres que nunca realizaram, e por isso a gente encontra câncer de colo uterino num estadiamento avançado, enquanto ele poderia ser prevenido com um simples exame anual, ou dependendo se a mulher tem 2 exames consecutivos dentro da faixa de normalidade, nós podemos fazer o exame até de 3 em 3 anos. A detecção de câncer do colo de mama e de cérvico uterino, inicialmente, ele é investigado em uma consulta, em que primeiro vamos ter a anamnese, onde faremos uma série de perguntas para conhecermos a nossa paciente, conhecermos a sua história familiar e a sua história clínica. Então, quais são esses dados na anamnese que temos que buscar? Primeiro, são dados de identificação da cliente, com o nome, endereço, idade,
cor, naturalidade, a nacionalidade e a religião. Esses dados podem mudar nossa conduta e podem mudar a forma que vamos atender a paciente. Um exemplo é a idade. De acordo com a idade, nós temos exames específicos, temos grupos de risco específico para aquela idade. Outro exemplo é a religião, onde temos que ter alguns cuidados no sentido de suas crenças, seus valores, para que a gente não afaste essa mulher do serviço de saúde. Os dados de identificação, como o nome, também devem ser legíveis. Sabemos que os profissionais de saúde, muitas vezes, têm uma caligrafia que não deixa claro o nome da paciente e isso pode trazer erros no momento em que a gente precise buscar um prontuário com nomes parecidos. Então, o nome completo e legível seria o adequado. Vamos perguntar sobre a história do problema atual. O que ela veio buscar, o que ela está sentindo e fazer o registro conforme ela nos relata. Os antecedentes familiares das neoplasias, cardiopatias, hipertensão, diabetes, problemas endócrinos e outras patologias que forem relatadas, temos que registrar e valorizar, no sentido de fazer os encaminhamentos adequados, não só para a neoplasia, mas no caso de alguma doença, como a hipertensão, a diabetes, já aproveitar aquele momento para o encaminhamento. Os antecedentes pessoais, como patologias sistêmicas, a questão da obesidade, que é um fator de risco, as alergias, as cirurgias anteriores, se ela é etilista e tabagista, que também confere um fator de risco, e o uso regular de medicação, pode ser uma hormonioterapia, devem ser registrados nesse primeiro contato, nesse primeiro histórico. Os seus antecedentes ginecológicos também, como a primeira menstruação, a menarca, o início da atividade sexual, os ciclos menstruais, se já estão regulares, se não estão, o uso de métodos contraceptivos, o número de parceiros, que pode conferir um risco para as doenças sexualmente transmissíveis, a menopausa, o climatério, todas as patologias ginecológicas anteriores que ela já teve. E, importante, a última realização do preventivo, para saber se naquela consulta vamos realizar ou não, se ela estiver preparada para o exame. Temos os antecedentes obstétricos, o número de gestações, os tipos de partos, abortos, porque sabemos também que as mulheres nulíparas é um fator de risco, que engravidar após os 30 anos. Então, toda essa anamnese, ela é importante. No exame físico, ele vai ser realizado no sentido céfalo-caudal, só que a gente vai ter uma maior abordagem na mama e na genitália externa por ser uma consulta ginecológica. Então, a gente vai tentar, nesse exame, buscar alguma anormalidade, vai verificar sinais vitais e peso também. Nesse exame de mamas, vamos fazer um exame visual primeiro, avaliando pele, simetria dessas mamas, como está esse mamilo, se ele tem macerações, se ele tem retrações, abaulamentos, se tem alguma característica como casca de laranja, o aspecto dessa mama. Então, vendo coloração, forma, consistência. É a primeiro exame, a inspeção. Isso pode ser com a paciente sentada ou deitada. No exame físico das mamas, temos esse movimento que nos ajuda a avaliar a depressão dos abaulamentos, que é colocar a mão da paciente até acima e depois ela fazer o movimento para baixo e avaliamos as simetrias, nódulos, abaulamentos que possam estar presentes nas mamas. Depois vamos para a palpação das mamas e da axila. E nessa palpação vamos observar se existem nódulos palpáveis, algum abaulamento também ou depressão, se gânglios estão infartados, se eles estão palpáveis ou se estão impalpáveis. E ao final vamos fazer uma leve expressão desse mamilo para ver se tem alguma secreção saindo. Pode ser uma saída de secreção mamilar espontânea, sem precisar fazer a expressão, ou pode ser fazendo essa expressão.
Nessa palpação, para o profissional de saúde, a melhor posição é deitada com a mão para trás da cabeça. No caso do autoexame, nós vamos orientar que ela eleve uma das mãos e palpe com a outra. Nessa orientação da palpação para o autoexame, orientamos que ela não vai encontrar nada nesse exame, isso que seria o ideal. Se ela encontrar algo diferente, um nódulo, um carocinho, como elas relatam, que ela busque imediatamente o serviço de saúde para avaliar por um profissional. Temos a localização da mama, que é entre o segundo e sexto espaço intercostal, e temos que descrever algum achado dessa mama com essa divisão didática. Temos algumas formas de escrever isso, mas essa divisão já nos dá uma noção de onde esse nódulo se encontra. Então temos os quadrantes superior interno, superior externo, o quadrante inferior interno e o quadrante inferior externo. Então, se o nódulo se encontra no quadrante superior externo, vamos descrever nódulo em quadrante superior externo da mama direita ou da mama esquerda. Isso já facilita para o acompanhamento do profissional quando ele receber novamente essa paciente, dele identificar onde foi o achado e poder fazer a sua palpação e o seu encaminhamento para um futuro exame. Quais seriam os sintomas mais comuns desse câncer de mama? Seria esse encontro desse nódulo, que geralmente ele é indolor, ele tem uma consistência endurecida e tem a borda irregular. Mas isso não impede de que tenhamos tumores de consistência mais branda, que eles não sejam tão duros, que eles sejam globosos e também bem definidos. O edema cutâneo, que dá esse aspecto de casca de laranja, pode ser um indicativo. A retração cutânea também. A dor, nem sempre presente, mas pode estar presente. A inversão do mamilo, o mamilo que retrai. A hiperemia, vermelhidão nessa mama. Uma descamação ou ulceração do mamilo pode ser um indicativo. A secreção papilar, principalmente quando ela é espontânea e unilateral, ela tem uma característica geralmente transparente, mas isso não impede dela ser rosada ou avermelhada, mostrando presença de glóbulos vermelhos. E a avaliação de linfonodos também na axila, eles geralmente estão infartados. Com o diagnóstico de câncer, temos duas formas de tratamento. O tratamento sistêmico, que é tratado com a quimioterapia, hormonioterapia e a terapia biológica, e temos o tratamento local, que é realizado com a cirurgia e a radioterapia. Continuando na questão do exame físico, temos os tipos de mama, quando formos descrever, que é a mama globosa, que o diâmetro antero-posterior é igual ao diâmetro da base, então aquela mama em forma de bola redonda. Temos a mama piriforme, que ela é mais pontuda, em que o diâmetro antero-posterior é maior do que o diâmetro da base. E temos a mama discoidioplana, uma mama mais achatada, em que o diâmetro antero-posterior ele é menor que o diâmetro da base. As mamas consideradas pendentes, as mamas caídas, elas ultrapassam a base de implantação em 2,5 centímetros. Passando do exame físico da mama, vamos fazer o exame físico abdominal. Nesse exame físico abdominal, vamos seguir primeiro fazendo a inspeção, o aspecto da pele, coloração, integridade, os abaulamentos e depressões, para em seguida fazermos a ausculta dos movimentos peristálticos e depois a palpação. A palpação feita anteriormente à ausculta pode modificar o som da peristalse, fazendo com que a peristalse fique aumentada. Então seria o ideal primeiro a ausculta para depois a palpação. Nessa palpação vamos dar prioridade às regiões do hipogástrico e das fossas ilíacas, onde se encontra o útero, as trompas e ovários. Então vamos verificar se há presença de massas abdominais, sensibilidade dolorosa e saber se tiver massa abdominal, tentar ver que tamanho, a mobilidade, a consistência.
fazendo também o exame físico com a percussão, observando os sons maciços, submaciços e timpânico característicos de cada região do abdômen. Então temos a divisão do abdômen, nessa região aqui da fossa ilíaca e do hipogástrico vai ser a região onde daremos prioridade no exame físico ginecológico. Nesse exame físico, vamos estar pensando nos fatores de risco por câncer de colo. Já que a gente está fazendo uma consulta ginecológica, ao mesmo tempo em que a gente faz o exame físico observando os achados, nós estamos o tempo todo pensando naquela anamnese e naqueles fatores de risco que a paciente nos apresentou no início da consulta. Então, se ela já vem com um histórico de HPV, sabemos que esse é um fator de risco principal para o câncer do colo. Se ela nos relata também uma idade precoce da primeira relação sexual, muitos parceiros na sua vida, a história de infecção sexualmente transmissível, alguma DST, repetidas vezes, a multiparidade, muitos filhos, se ela é uso de tabaco, se ela faz uso desse tabaco, se ela é tabagista, a alimentação pobre em alguns nutrientes que também são fatores de proteção, se ela não utiliza, ela pode entrar nesse fator de risco, como a vitamina C, o beta-caroteno e o folato, e o uso de anticoncepcionais, porque ele é o hormônio estimula, e a imunossupressão também, os fatores de defesa, quando eles estão caídos, eles também conferem um fator de risco para o câncer de colo. Então, nesse exame físico, vamos realizar a inspeção da genitália. Primeiro, vamos observar esse monte púbico, a região do ânus, a região do períneo, observar esses pelos, a coloração, se há alguma lesão, se há presença de secreção já externa. Então, o primeiro momento é a inspeção. Depois vamos fazer a palpação, afastando os grandes e pequenos lábios, verificar se há presença de ímen, se há integridade do canal vaginal e fazer a coleta do preventivo para depois fazer o toque vaginal por último. Então, nesse momento, a paciente vai estar em posição ginecológica. Então, para fazer o exame colpocitológico, precisamos preencher um formulário. Então, nesse preenchimento de formulário, ele precisa estar claro, ele é preenchido a lápis, a grafite, e é feita a coleta da ectocervice e da endocervice, utilizando para isso a espátula de Aires e a escovinha tipo Campos da Paz, que é o que está aqui na figura. Após a coleta, a gente tem que fazer a fixação desse material em uma lâmina, que não deve demorar muito. Assim que fizer a coleta, passar o material na lâmina, que deve estar já identificada, porque não pode demorar. Temos que identificar com o nome, com o número do prontuário e a data, para podermos colher o material e já passar na lâmina e imediatamente ir para o frasco com álcool. No caso de mulher que já não tem o útero, se ela tiver o colo mantido, ela também realiza o exame colpocitológico. No caso de gestante que não tem nenhum problema durante a gestação, também não há contraindicação para a realização do exame. Só que para realizar o exame precisa de um preparo. Esse preparo é feito pela mulher, ela já sabendo que vai realizar o exame, e se ela vier sem o preparo, temos que agendar um novo dia para a coleta. Então, a abstinência sexual mínima de 24 horas, ela não pode ter feito uso de creme, duchas, 48 horas antes do exame, e ela tem que ter um intervalo após o período menstrual. Então, ela tem que ter pelo menos uma semana sem estar sangrando. Antes de realizar o exame, a gente pede para que essa paciente urine, para que não fique desconfortável essa coleta. Então, o material que precisamos é um frasco com álcool, onde vai ser colocada a lâmina de vidro, o kit com a espátula de Aire e a escovinha tipo Campos da Paz, e o espéculo, que pode ser estéril, de plástico ou descartável. Para colocar o espéculo, nós colocamos ele na vertical, posicionando dessa forma.
depois que é introduzido, é colocado na horizontal, para depois abrir e identificar esse colo para fazer a coleta. Assim que a gente localiza o colo, faz primeiro uma inspeção avaliando o aspecto desse colo, se existe alguma ectopia, se existe algum ferimento, para que a gente já possa relatar no exame físico feito. Após essa observação, vai se realizar a coleta. Então, é introduzido a espátula de aire e é feita uma rotação de 360 graus para colher essas células. Depois ela é passada na lâmina, depois é colocada a escova no orifício do colo, ele é rodado a 360 graus também e depois ele é passado na lâmina nesse sentido. Então ele tem que ser passado de maneira delicada para que a gente não danifique as células e para que ele fique uniformemente distribuído, fino e sem ter macerações. Então temos aqui na lâmina a ectocervice, a parte externa desse colo, as células, e na endocervice, a parte interna. Aqui vai a identificação a lápis do nome, com as iniciais, o número do prontuário e a data da coleta. Após a coleta é que vamos realizar o toque vaginal. Uma mão é introduzida e a outra externamente é feita uma palpação profunda nessa região hipogástrica. Isso a gente avalia o tamanho desse útero, vamos ver se está sem nenhuma região prendendo esse colo, se não tem presença de massa. Nesse exame físico também, quando temos o espéculo, podemos avaliar o orifício, se ele está puntiforme ou se ele está arredondado. Geralmente o orifício puntiforme são daquelas mulheres que nunca tiveram filhos ou tiveram por cesariana. E o arredondado, um orifício maior ou às vezes com aspecto, uma borda irregular, são daquelas mulheres que já tiveram filho por parto vaginal. Nessa palpação também do colo, vamos observar a consistência do colo uterino. Quando ele está mais endurecido, semelhante à ponta do nariz, ele é um colo de uma mulher não grávida. E ele amolecido, como a consistência da boca, ele é semelhante ao colo de uma mulher gestante. Por isso que, pelo colo, algumas vezes o profissional suspeita de uma gravidez, pela essa palpação. A consistência amolecida fora do período de gestação ou ele muito endurecido pode ser um sinal de anormalidade. A classificação quanto à localização do colo uterino, ele pode estar anterior, posterior, lateralizado ou centralizado. O colo, quando está centralizado, ele é mais fácil de identificar. Assim que coloca o espéculo, conseguimos identificar bem o colo. Quando ele está em outras posições, temos às vezes uma dificuldade de localização, mas que posicionando o espéculo de forma adequada, vamos conseguir localizar. Então, localizando o colo, realizamos aquela coleta, vamos fazer aquele toque em que vamos avaliar com um movimento circular ao redor do colo uterino a presença de alguma massa que pode estar indicando também a normalidade. Então a gente tem que fazer esse movimento circular em volta do colo e ele tem que estar livre de obstruções. Quando realizamos esse exame, temos que pensar no agendamento para que ela retorne e busque esse resultado. Nesse exame, em algumas unidades, pode estar disponível uma solução iodada para fazer o teste de Schiller. Se tiver, ele é realizado ao final do exame. Após a coleta é que a gente faz esse teste de Schiller. Então a gente joga essa solução iodada nesse colo uterino, que deve ficar todo corado, ele deve ficar todo preto. Isso significa que ele não tem nenhuma patologia. Quando ele dá positivo, quando ele fica com alguma área não corada, nós temos um sinal positivo, um teste de Schiller positivo. Então pode indicar alguma anormalidade nesse colo, alguma célula alterada. Quando temos essa alteração no teste de Schiller, o ideal é que se agende um retorno para que ela possa fazer uma avaliação, uma nova coleta de exame compositológico, ou se essa alteração for muito
evidente até um exame mais aprofundado, como uma colposcopia. Após a coleta, agendamos o retorno e nesse retorno teremos que dar o resultado desse exame. Vamos avaliar alguns exames com essa nomenclatura NIC, né? NIC 1, NIC 2, NIC 3. O que seria o NIC? Seria a neoplasia intraepitelial cervical, que conforme o desarranjo celular é maior, ele vai ter uma classificação mais alta. Então, o NIC 1, ele é um desarranjo celular mais leve. Então, ele está na camada mais basal do epitélio estratificado do colo. Nesse caso do NIC, geralmente há uma regressão espontânea. Então, 80% dos casos das mulheres que têm esse resultado, quando faz uma nova coleta, daí a 6 meses, ela tem uma regressão espontânea. Já no NIC 2 e 3, temos um desarranjo maior. E essas mulheres são encaminhadas para exames mais específicos para avaliar essas células. Então, essa lesão precursora de alto grau, de NIC 2 e 3, elas são encontradas em qual faixa etária? Nessa de 35 a 49 anos, onde há prioridade para a detecção precoce do câncer pelas políticas, justamente por estar com maior frequência nessa faixa etária. E especialmente aquelas que nunca realizaram esse exame, que é aquelas que a gente viu no início da aula, que corresponde a mais ou menos 40% das mulheres. No resultado compatível com o NIC 1, como falei, vamos agendar uma nova consulta para daí a 6 meses e fazer uma nova coleta de preventivo. As pacientes que apresentam os resultados compatíveis com NIC 2 e 3 também devem ser encaminhadas para fazer o exame do HIV. O que é o efeito citopático compatível com o HPV? O exame citológico ele não faz o diagnóstico do HPV, ele não observa o micro-organismo, mas sim o desarranjo celular compatível com o HPV. Então, essas alterações celulares que são identificadas no exame citopatológico, eles mostram que pode ter a presença do vírus. E nesse caso, a gente vai recomendar que a mulher faça uma nova coleta depois de 6 meses. O que são ascos e agos? Eles são células alteradas, células escamosas e células glandulares que ficaram alteradas de significado indeterminado, mas que também merecem um acompanhamento. Então, quando tem esse resultado, também temos que fazer uma nova coleta depois de 6 meses. Em mulheres que não menstruam mais, alguns médicos prescrevem a estrogenoterapia vaginal por 3 semanas para fazer novamente esse exame, porque a ausência do estrogênio pode fazer algumas alterações celulares desse colo, fazendo com que dê esse resultado indeterminado dessas células escamosas e glandulares. O que são carcinomas e adenocarcinomas? O carcinoma escamoso invasivo e o adenocarcinoma invasivo são alterações celulares mais intensas. Então, o grau de desarranjo celular ele é maior e ele invade o tecido conjuntivo do colo uterino, que fica abaixo do epitélio. E o exame histopatológico ele vai nos dar qual é o grau de invasão que ocorreu no caso dessa mulher que teve esse resultado. Então, toda mulher que tem esse resultado, ela tem que ser encaminhada imediatamente para a colposcopia. E o que fazer com os resultados que estão dentro dos limites de normalidade? Esses resultados, a gente pede para que a mulher não deixe de realizar o seu exame colpocitológico, mas que ela pode ter um espaçamento maior. Então, se temos 2 resultados anuais sem anormalidades, podemos espaçar esse exame de 3 em 3 anos. Caso a paciente seja HIV positiva, a gente pede que ela realize anualmente, porque essas pacientes têm uma imunossupressão e elas precisam de um acompanhamento anual. Isso não exclui a necessidade de um exame anual, de acompanhamento anual das mulheres para realizar um exame de mama, para avaliar sua saúde. Elas não devem ficar afastadas da unidade de saúde por tanto tempo. Como proceder se o resultado do exame citopatológico repetido após 6 meses continuar alterado?
Então, como a gente falou, a gente espera uma regressão espontânea em alguns casos. No caso de NIC1, do efeito citopático compatível com HPV, alteração do ascos e agos, isso em torno de 80%. Mas temos os 20% que continua alterado. E o que fazer quando isso acontecer? Vamos também encaminhar para um exame mais aprofundado com a colposcopia. O que seria esse exame da colposcopia? É uma visualização do colo através de um aparelho, o colposcópio, e ele tem uma lente de aumento, ele ilumina, tem uma lente de aumento, e o profissional consegue avaliar esse tecido, avaliar a invasão que ocorreu, quais são as alterações celulares. Também ele pode ser um instrumento para orientar as biópsias e as cirurgias de alta frequência. E o que é essa cirurgia de alta frequência? Ela é uma cirurgia em que utiliza um bisturi elétrico, em que a gente pode retirar uma parte dessa lesão, desse colo, e ao mesmo tempo, como o bisturi elétrico, ele faz a hemostasia do leito cirúrgico e não causa danos ao tecido removido, e esse tecido vai para o exame. O objetivo desse tratamento cirúrgico, ele retira a lesão sem fazer uma mutilação do local. Então, ele consegue retirar o pedaço onde está lesionado, né? Além dele tratar, ele também caminha para avaliação, aquela peça, e ele consegue não mutilar a mulher, preservando mais aquele colo. Ele é realizado em ambulatório e também ele é eficaz para afastar a possibilidade de invasão no estroma, ele avalia isso. Como encaminhar a mulher para a colposcopia? Vamos avaliar qual é a unidade de referência mais próxima, fazer o relato dos exames, do exame físico e preferencialmente encaminhá-la já com uma consulta agendada na unidade de referência. Com esse relatório, esse pequeno relatório que a gente encaminha junto, para que o profissional que vai receber essa paciente saiba todo o seu histórico, todo o procedimento já realizado e possa agilizar o seu atendimento. Temos que sensibilizar a mulher para que ela compareça a essa consulta agendada, explicar a importância e qual é a gravidade do problema identificado. O que fazer com as mulheres que tiveram esse resultado citopatológico alterado e faltaram alguma consulta? Temos que realizar a busca dessa mulher. Não podemos deixar esse resultado guardado na unidade e não realizar o contato com a mulher que teve esse resultado citopatológico alterado. Cada unidade de estratégia de saúde da família tem que fazer a sua estratégia de busca, mas é fundamental que cada unidade tenha a sua estratégia, por telegrama, por telefone, fazer alguma estratégia para que possa buscar essa mulher. Temos o esquema de mobilização e segmento de mulheres, então a educação comunitária e os meios de comunicação captando essa mulher para a coleta do exame. Temos a entrega do resultado. Com o exame alterado, temos que seguir o protocolo de orientação e de investigação do caso. Caso dê negativo, nós vamos orientar a periodicidade de 3 em 3 anos após 2 anos de exame anuais negativos. Deixo um exemplo de registro básico para que não esqueçamos da importância de fazer esse registro em todo o atendimento para que possa ser acompanhado o caso da paciente pelo profissional que atendeu e por outros que possam vir a atender e precise conhecer todo o histórico da mulher. Essas são as referências utilizadas nessas aulas e, se precisar de algum aprofundamento, poderão consultá-las. Obrigada!